Olá, Deus abençoe a sua vida. Vou falar sobre um assunto que parece um palavrão no meio cristão, entre os crentes, que é sobre divórcio. O texto que eu tomo por base é Mateus capítulo 19, a partir do verso 5, que diz assim: Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Mas eu digo que aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa da infidelidade, e se casar com outra, comete adultério. E quem casar com a divorciada, comete adultério. E eu lhe disse-lhe, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu se divorciar da vossa mulher, mas não foi assim desde o princípio. Quando o vínculo se rompe. Em Deuteronômio, Mateus, Marcos, Lucas, Mateus 19, Mateus 5, verso 32, Jesus deixa bem claro. Na época de Jesus, havia pelo menos duas escolas de rabinos judeus teológicas, uma mais radical e ortodoxa e a outra mais liberal. Era chamado a escola de Shammai e Hillel. A vontade do Senhor era que o homem se casasse com a sua mulher, constituísse família e que não se separasse e nem se divorciasse. O divórcio não é da vontade do Senhor, mas isso acontece no meio cristão e não cristão. Basicamente, o divórcio é permitido pela palavra do Senhor, segundo os comentaristas, os teólogos mais ortodoxos, mais versados nas escrituras, é imoralidade sexual, prostituição ou adultério, viuvez ou morte de um dos cônjuges, ou cônjuge não crente que não tem a vida santa e reta diante de Deus, tem uma vida totalmente pecaminosa e lasciva. A palavra prostituição vem de porneia ou pornos, que é pornografia, e moicheia ou moichau, imoralidade sexual, ou violência por parte do cônjuge, ou o cônjuge não deixa o outro adorar a Deus, ou seguir a sua religião, totalmente incrédulo. Basicamente são essas coisas. Mas no Velho Testamento, em contrapartida, em Deuteronômio 24, em Esdras, Eclesiastes, entre outras, vai dizer que Deus permitiu o divórcio para Moisés por causa da dureza dos corações dos homens. E por qualquer motivo, o marido dava a carta de libelo, de repúdio, repudiava a sua mulher para se casar com outro homem, pela lei. Era chamado de nudez de alguma coisa ou coisa indecente.
era chamado do hebraico vernacular Ervat Dabar. Ervat Dabar, Deuteronômio 24, que quer dizer nudez de alguma coisa ou de algo, ou coisa vergonhosa para o marido ou para a mulher. Mas eles estavam tão zelosos nesse preceito que eles começaram a se divorciar ou dar carta de desquite, de divórcio, ou libelo de repúdio, repudiava sua mulher por qualquer motivo. Quando o vínculo se rompe, a separação, logicamente, nunca é boa para ninguém, nem para o marido, nem para a mulher. Ela dói, e dói muito. Ela dói tanto que muitas vezes se tenta esquivar de sentir a dor que provoca. Não existe divórcio e separação sem dor. A primeira coisa que eu gostaria de destacar do texto sobre o divórcio é reconhecer a dor. Não negue a dor ou diminua, muitas das vezes, com atitude espiritualizada, sem processar o assunto divórcio, sem falar, sem buscar ajuda, sem reconciliar. A maioria dos pastores e dos teólogos é para trabalhar para a reconciliação do casal, nunca tentar o divórcio. Seria então melhor perdoar o seu cônjuge, ao invés de divorciar-se ou separar. Outra atitude que eu vejo no texto recomenda-se falar, se abrir. Fale a respeito dos seus sentimentos em relação ao cônjuge que partiu, que se divorciou ou que separou. Verbalize sua dor, ou a sua raiva, ou o seu ódio, ou seu sentimento de menos-valia, de fracasso. Há pessoas que acham que viviam em função do seu cônjuge, do seu marido, da sua esposa, que sente que fracassou, que o seu sonho acabou, ou coisa semelhante. Peça ajuda, verbalize e atualize a sua dívida. Principalmente quando você vê o seu cônjuge em braços de outra pessoa, de outro homem ou de outra mulher. Com o tempo você vai se sentir que não precisa mais falar do assunto. A ferida cicatrizou e já não dói mais. Será um sinal de que a ferida está curada, cauterizada. Procure um amigo, um pastor, um terapeuta, um psicólogo, ou seu próprio ex-cônjuge e tente se reconciliar com ele. Uma amiga ou um amigo que esteja disposto a ouvi-lo ou a ouvi-la, que seja uma pessoa de Deus, do Senhor. Terceiro lugar, a recomendação: reconheça a perda. Se não tem mais jeito de voltar para o seu cônjuge, para a sua esposa, para o seu marido, Medar Les é o seu livro Divórcio, Separação e Depois, da editora Santuário, pastor e psicólogo. Ali está vários tipos de perdas por uma pessoa que se tenha divorciado. Ela perde a identidade, ela perde o seu papel, a sua metade, ela perde o seu status,
ela perde a presença dos filhos, dos amigos. Muitas das vezes, sua situação socioeconômica diminui. Às vezes ela perde a paz de espírito, o amor próprio, o seu brio, seu feeling. Perde também a sua vontade de buscar a Deus, porque eles buscavam juntos. O divórcio suga a pessoa, o seu emocional, os seus recursos financeiros. Outra coisa que eu gostaria de recomendar, quem se divorciou ou está pensando em se divorciar, em nome de Jesus, não faça isso. Deus não gosta, Deus abomina o divórcio, o desquite e a separação. Mas se não existe mais amor, mais respeito, não tem mais jeito, busque a Deus forças, procure uma ajuda profissional, terapêutica, um psicólogo, um terapeuta de casal. Às vezes a dor do divórcio é tão forte, tão abrupta, esse laço se desfez, se desligou, que a pessoa fica um tempo sem uma espécie de luto, de perda, porque é uma perda, e às vezes não consegue se ajudar, às vezes não consegue trabalhar ou processar esta situação. Creia que há vida depois do divórcio. Tenha uma clara compreensão de que Deus ama o divorciado, a divorciada, o separado. Da mesma maneira que ama o marido, ele ama a esposa e vice-versa. A separação conjugal, na maioria das vezes, proporciona dor, sofrimento, mas também serve para a pessoa buscar forças, ir à luta e buscar uma nova vida, um novo casamento, uma nova família, um novo cônjuge, ou se valorizar ou se amar como pessoa. O fracasso matrimonial é sempre uma tragédia e contradiz a vontade de Deus, frustra o seu propósito, acarreta para o marido e para a mulher, para os cônjuges, a dor aguda da separação, a desilusão, a recriminação, a culpa, a menos-valia, provoca nos filhos crise e confusão. Jesus não colocou nada além daquilo que estava na palavra de Deus. Ele dizia que só por causa da dureza do coração, por causa daquilo que está escrito em Deuteronômio 24, a nudez ou indecência de algo ou de alguma coisa, é que ele admite o divórcio. Prostituição, violência, porque a Bíblia diz que o casamento é monogâmico e indissolúvel. A indissolubilidade do casamento, do patrimônio. Só termina, os laços só se rompem com a morte. A posição está bem clara por parte de Jesus. Tanto em Mateus 19, Mateus 5, Deuteronômio 24, a partir do verso 1, Jesus é bem claro. Neste caso, a infidelidade ou relação sexual pré-marital ou prostituição conjugal, havia uma permissão por parte do Senhor para o divórcio e um novo casamento por parte do cônjuge fiel apenas.
No caso do cônjuge infiel, esse era considerado adúltero. A pessoa culpada ou infiel, mesmo divorciada, não tem liberdade de casar novamente, segundo o ensinamento de Jesus. Se essa pessoa se casar, comete adultério e também leva o novo cônjuge a adulterar. Doutor Pastor Russell Shedd, ao escrever um artigo, ele diz: Jesus colocou um cadeado bem forte na porta do divórcio. A grande maioria dos comentaristas fala sobre essa escola de Hillel e Shammai. Segundo William Berkeley, um teólogo, diz que a carta de divórcio não era tão fácil, de divulgar, que as moças, as noivas e as mulheres não queriam se casar, dada tamanha insegurança. Ao dizer aquelas palavras, Jesus restringiu bastante a possibilidade da separação e do divórcio. Mais adiante a Bíblia, nós encontraremos a segunda cláusula de exceção desta feita, a do abandono, que é 1 Coríntios 7, de 10 a 15. O objetivo é mencionar sobre os ensinamentos de Jesus. Aliás, a intenção de Jesus é permitida e não mandada. Ele permite. Jesus afirmou em Mateus 18:8 que a única razão da existência do divórcio estava na dureza dos corações das pessoas, sobretudo dos maridos. Richelev ou esclerocárdia, dureza de coração. É a mesma posição de Moisés. Estava apenas em permitir para livrar a pessoa de uma possível condenação ou um constrangimento legal ou social para termos de sociedade. Jamais ordenar ou incentivar a prática do divórcio e da separação. Jesus, ao dizer estas palavras, segundo o texto, ele estava deixando muito claro que a palavra divórcio, dia, e quer dizer divorciar, separar, desassociar-se, não estava nos planos originais de Deus. Ao criar a instituição casamento, Jesus, ao usar a palavra dureza de corações, procurou mostrar que Moisés apenas regulamentou uma situação que estava se tornando tremendamente caótica, pois jamais Moisés havia incentivado a prática de separação e divórcio entre os cônjuges, marido e mulher, do povo que liderava. A regulamentação mosaica não era mais nada menos do que uma concessão à natureza humana decaída, também que Moisés escreve ou descreve em Deuteronômio. Você tem que saber, meu ouvinte, se você se divorciou ou está pensando em fazê-lo ou separar, há esperança para o divorciado ou para a divorciada. Você não vai perder a sua salvação por causa disso. Vou deixar bem claro, Deus não aceita o divórcio. Deus não deseja o divórcio. Jesus sempre aposta e apela para a reconciliação. Amém.